Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui hoje com mais um bate-papo vai ser super legal. Agradecer ao Cláudio que eu tive a ideia e ele possibilitou, né? Entrou em contato com o Alexandre aí, que é o Alex Picieldi, né? O coach. Grande história na TV, grande história na natação. E nós vamos fazer dois bate-papos. Eu vou fazer agora o primeiro contando, ele vai contar a história dele, a gente vai bater um papo em relação a isso, e um outro sobre natação que vocês verão posteriormente aí no canal. O outro vai ser mais focado mesmo na natação em si. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Juliano Pagliatti e dê essa moral aí, beleza? Alex, Alexandre, coach, bom dia aí para você, está nos Estados Unidos. Como é que você é mais chamado? Porque as pessoas chamavam muito de coach. Mas como você gosta e como as pessoas te chamam? As mais próximas ou em geral? Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer, Juliano, estar com você. E a história ela tem uma conotação até um pouco divertida sobre esse aspecto, porque eu trabalhei no Brasil até o ano de 1998. Eu vim para os Estados Unidos em 99. E no Brasil, toda a minha carreira como profissional na borda da piscina, como técnico de natação, era PUSSI, né? Que é a diminuição de Pussieldi. Sendo que quando eu cheguei nos Estados Unidos, assim que eu fui contratado pelo Fort Lauderdale Swim Team, que era um grande clube aqui na época, Jack Nelson, um cara que foi extremamente inspirador, foi o meu mentor na minha chegada, a primeira coisa que ele disse, olha, a partir de agora o teu nome não pode ser esse, né? Porque a palavra pussy em inglês tem uma conotação depreciativa, é um palavrão, então as pessoas não vão entender, não vão conseguir separar o palavrão do teu nome, mesmo sendo Pucieldi sendo o seu nome. Então, nós vamos ter que mudar para Coach Alex. A partir de agora, você é Coach Alex. Então, ele mesmo foi o responsável por essa mudança. Então, nos Estados Unidos, né, e eu cheguei aqui 18 de janeiro de 99, eu virei Coach Alex. Depois, com a chegada e até mesmo o incremento, quando eu mergulhei fundo na internet, até com uma história interessante, eu achei que a internet seria o meu canal de comunicação com o Brasil, e eu acertei, acabou sendo o meu canal de comunicação com o Brasil, não só o meu trabalho. E aí nasceu o blog do coach. Então, basicamente, o Pussy ficou naquela época, hoje são ainda existem, mas são muito poucas as pessoas que ainda me chamam de Pussy, e nasce o Coach Alex, nos Estados Unidos, e no Brasil virou o coach. Então, para te ser sincero, não faz diferença. Desde que me chame, que não me esqueçam, tá tudo certo. Então eu acho que mandei bem na primeira pergunta. Aí você contou uma história muito interessante. Não sei se em outros momentos você já havia falado sobre isso. Eu gostei, achei bem legal. E esse papo é para contar histórias mesmo. Como é que começou a sua relação com a natação? Com o esporte em si, outros esportes relacionados à água, acredito que também o polo aquático. Como começou, Alex? Como começou? Onde? Quando? Como foi? Conta aí pra gente. A minha história está muito ligada ao Grêmio Náutico União de Porto Alegre, o clube, não só o meu único clube onde eu fui atleta, mas o clube de formação, o clube de desenvolvimento como pessoa. Quando criança, os meus pais, nós morávamos na rua Guaporé, no bairro de Petrópolis, em Porto Alegre, e era muito próximo à sede do Grêmio Náutico União. E nós frequentávamos o Grêmio Náutico União, ou seja, o Grêmio Náutico União ele sempre foi o nosso quintal de casa, né? Depois nós nos mudamos para o endereço que até hoje meus pais moram lá, né? A 24 de outubro, e próximo do Grêmio Náutico União. E eu me lembro, eu era novo, tinha 7 anos de idade na época, e eu me lembro os meus pais comentando de que nós estávamos nos mudando, mas nós iríamos continuar morando perto do União. Então, veja como é importante. Eu até acho que hoje as pessoas não têm tanta... As famílias se afastaram dos clubes socioesportivos. Galera da minha geração, a gente passava
a semana no clube, o final de semana no clube, as férias no clube. Então a gente tinha uma vida muito sócio-clube esportiva. Era impressionante como nós vivenciávamos isso. E eu acho que hoje, talvez, mudança de uma série de coisas, né? Mas então a minha ligação com o esporte, ela vem dessa relação com o Grêmio Náutico União. Fora isso, nós somos 3 irmãos, o mais velho era asmático, e ele foi para natação, e lá em casa era aquele negócio, um faz, todo mundo faz. O Paulo foi fazer natação, fui eu, foi meu outro irmão menor, o Guilherme, todos nós fizemos natação. E então aí, só que os 3 fizeram natação, os 3 eram bons nadadores, mas quem ficou mais tempo na natação fui eu. Então a relação com a natação, ela é uma relação quase que monoesportiva, porque eu nunca joguei outra coisa bem que não fosse nadar. Eu até tentei no meu final de carreira de nadador, eu ainda fiz uma tentativa no remo e até foi legal, foi bacana, mas não se compara. A natação realmente fez parte da minha vida desde a minha formação. É fundamental, né, que os pais incentivem os filhos e que também não deixem que eles saiam logo na primeira, né? A natação tem muito isso, né? O atletismo também. O atletismo um pouco diferente, mas assim, às vezes a criança entra ali na natação e aí chega no período do frio, aí mãe, eu não quero mais fazer e tal. Aí ninguém persevera, tira a criança, e a criança poderia até ter um futuro maior ali na natação. Quando eu digo futuro maior, não é nem chegar a uma seleção brasileira, ser um atleta profissional, não. Mas é um futuro de vida mesmo, de manter uma atividade saudável para ela, super saudável, o resto da vida. Não que ela não possa fazer outras atividades, né? Oi. O Thiago Pereira, que é um dos maiores nadadores da história desse país, ele tem uma frase muito interessante, que é uma coisa que é a pura verdade. Natação é o único esporte que salva vidas. Então, o aprender a nadar não é uma opção, é uma obrigação. Entendeu? Então, acho que nós precisamos... o aprender a nadar, ele é determinante. Isso é realmente fundamental. É verdade. Eu nunca havia parado para pensar assim por esse prisma e é uma ótima frase, quer dizer, excelente frase. E é verdade mesmo. Acho que todo mundo deve aprender a nadar. Eu fui aprender a nadar, Alex, só na faculdade de educação física, eu não sabia. E falei com o professor o seguinte: você pode ter certeza de uma coisa, eu não vou faltar uma aula sua, eu vou fazer todas as aulas práticas. E a piscina fria, ninguém dentro d'água, mas eu estava lá e aprendi a nadar. Eu aprendi, quer dizer, com 21 anos de idade, mas eu insisti e aprendi. E faço natação. Hoje, eu nado 3 vezes por semana. Nado aí uns 2 quilômetros, uns 6 a 7 quilômetros por semana. Eu gosto de nadar. Eu adoro ficar contando azulejo ali. Para mim é legal. Uma coisa... Vamos pegar 2 aspectos. Um que eu assim, achei muito interessante, que você logo começou mandando uma data que você foi para os Estados Unidos. Se eu não me engano, você falou 18 de janeiro de 99. E aí depois você foi falando o endereço e tal. Os números são muito importantes, parece, para você, Alex? Ou é só a impressão minha? Porque assim, você traduzia, você conseguia ali, enquanto comentarista, nós vamos chegar lá, um equilíbrio entre dar informação e dar várias informações sobre vários nadadores e, ao mesmo tempo, falar isso com uma precisão e no nível que era muito fácil o entendimento, mesmo para quem fosse leigo, é lógico que teria talvez um pouco mais de dificuldade, mas assim, o conhecimento geral e traduzido em números e também em técnica, você conseguia resumir isso muito bem. Claro, consegue, né? Esse lance com os números, qual é a sua formação? Você também é jornalista, mas você, além de jornalista, você tem uma outra formação. E como é que esse lance com os números para você? Isso vem desde criança ou não? Cara, essa pergunta ninguém tinha feito para mim, mas vem. A resposta é sim. E interessante que, desde pequeno, eu queria ser jornalista esportivo, desde pequeno. E eu sempre colecionava números. E no Rio Grande do Sul,
tinha uma pessoa que trabalhava. Interessante que o quem sonha em ser jornalista esportivo quer ser narrador, né? Quer ser comentarista ou quer ser repórter. E eu não, eu queria ser o plantão. E o plantão de esportes, a figura do plantão de esportes é aquele cara que fica no estúdio com as informações do mundo todo e faz as estatísticas. E tinha um profissional chamado Antônio Augusto, na época na Rádio Guaíba, depois ele passou pela Gaúcha, ele faleceu há alguns anos. E o Antônio Augusto, para mim, ele era um modelo. Por que ele era um modelo? Porque ele era um cara que ele trazia números incríveis, ele trazia história. Isso eu sempre gostei, história. Eu sou um cara apaixonado por história. Né? Então, eu sou um cara... eu gosto muito de UFC, por exemplo. Né? Eu adoro o UFC. Não entendo nada como natação, mas eu adoro o UFC. Então, na luta do McGregor contra o Poirier, que todo mundo está falando, eu fui lá, eu vi a primeira luta de novo antes de assistir a segunda. Na primeira foi no primeiro round com 1,46. Então, tipo, eu sempre gostei dos números, independente de ser natação ou não. Eu acho isso muito legal, você dar vida aos números, porque os números por si só são chatos, a estatística é chata, né? Então, não sei se você depois vamos falar sobre a arte do comentário, mas uma das grandes desafios é os números por si só, eles não são atrativos. Os números eles não trazem nada. Você precisa dar vida aos números, né? Então essa influência que eu acho que vem da infância, né? Eu já desde pequeno acompanhava o rádio, anotava, né? Passava o tempo todo anotando as coisas, fazia cadernos, livros, aquelas coisas. E hoje, mais do que nunca, eu continuo seguindo, independente de qualquer outra coisa, é uma coisa que virou uma rotina e uma paixão. E ela realmente teve a influência, sem dúvida nenhuma, na minha fase formativa. Que legal. Primeiro que eu adorei que você começou respondendo que ninguém havia feito essa pergunta para você, aí eu já fiquei todo aqui. Eu gosto muito também de números, eu também gosto muito de história. E, assim, até uma frase do Lúcio de Castro que é muito boa, que os números sobre tortura dizem qualquer coisa para você. A gente tem que saber fazer a leitura das estatísticas e quando e como aplicá-las, né? Nesse sentido, eu acho maravilhoso também. Inclusive, talvez, então, você deva, não sei, gosta de beisebol também? Você gosta de beisebol também? Eu gosto de todos os esportes. Eu procuro acompanhar o máximo que eu posso. E sabe que isso é uma coisa interessante, viu? Até pelo lado, vamos dizer assim, jornalístico da coisa, nós temos um problema em relação à promoção e à divulgação do esporte no Brasil, porque não existe um fã de esporte olímpico. E se ele existe, eles são poucos, né? Tem um grupo que gosta do ciclismo, tem um grupo que gosta do basquete, um grupo que gosta do atletismo. Então, são muito poucos. Eu sou fã do esporte olímpico, são muito poucos. Então, por conta disso, né? Eu também, mas por conta dessa, vamos dizer assim, desse grupo reduzido, é que eu acho que nós nunca encontramos o formato ideal para incrementar a cultura esportiva no Brasil. Nós temos uma dificuldade muito grande com relação à cultura esportiva. O nosso alcance ele é pequeníssimo. E, inclusive, talvez agora, não incrementado, mas deflagrado pela pandemia, ficou muito evidente que o esporte olímpico não vai ter mais espaço na televisão. Cada vez menos. As televisões não vão cobrir mais o esporte olímpico. Não vão, já não cobrem. Então, o que nós teremos muito em breve, o nosso caminho vai ser as plataformas digitais, né? O streaming e a cobertura na internet. O futuro do esporte olímpico está na internet. Nós não temos realmente espaço na televisão. Isso é lamentável. Eu costumo falar, fiz um bate-papo com o Marcelo Barreto, né? Companheiro seu de tanto tempo lá no Sport TV também. E ele é numa cidade próxima aqui, Bicas, né? É a cidade até, inclusive, que eu trabalho também. E eu falei isso para ele, eu não vejo o brasileiro, ele não tem... O brasileiro em geral, né, pessoal? Por favor. Ele não gosta de esporte. Ele gosta de ganhar. Ele gosta de vencer.
Então, ele quer ver o produto final lá, a medalha no peito do cara, mas ele não quer saber o quanto que aquele cara ralou, os treinadores, como foi o trabalho, de onde veio. Então, aí, quando eles contam uma história toda bonita, uma novela em cima daquilo ali, que merece ser contada, evidentemente, estou aqui falando que não, mas se nós introduzíssemos isso de uma maneira nas escolas, incutisse na cabeça das crianças que praticar esporte é gostoso, que praticar esporte é prazeroso, e mais esportes possíveis, essas crianças poderiam, é lógico, elas teriam mais tendência para um esporte, como, por exemplo, você teve na natação e seguiu dentro dela, mas ela ia ter uma abrangência esportiva maior, faria ela acompanhar, consumir, entender e ajudar a difundir o esporte também. Essa é a minha visão. Por exemplo, eu, enquanto professor de educação física, não importa se eu trabalho numa escola pública ou particular, e eu trabalho nas duas, eu procuro, a cada modo, com as ferramentas que eu tenho em cada uma, levar o máximo de esportes possíveis para elas. Por isso que eu fiz o canal antes. Falei, cara, eu tenho que levar o máximo de esportes possíveis para mais pessoas. Se você está me seguindo aí, é uma honra você estar me seguindo no meu canal. E, assim, se você tiver um tempinho, você vai olhar lá que eu falei de hurling, de futebol gaélico, natação, fiz entrevista com a Mariana Brochado, fiz entrevista com o Cláudio Shoa, atletismo, basquete, tem vários bate-papos, por exemplo, com o Cadum, com o Marcel também, com futebol, que eu adoro também, com o Dadá Maravilha. Então, assim, são uns bate-papos bem legais e a gente procura estudar, entender e levar. Rugby, que é outro esporte que eu adoro, futebol americano, agora está aí as divisões aí, hoje tem as finais, eu já estou esfregando as mãos para poder acompanhar aqui. As pessoas têm que entender um pouco mais isso. E, assim, acaba que os programas esportivos, eles acabam ficando muito sendo a análise em cima dos resultados e não em cima do trabalho e do desempenho. E isso eu gostava muito, eu falei até com o Cláudio, como vocês faziam um timaço ali na natação, ele, a Mariana e você, que vocês conseguiam agregar tudo ali dentro disso. É algo que o Sport TV tentou fazer e faz, mas, assim, os programas, em geral, esportivos, eles não analisam muito em cima do processo. Eles analisam muito em cima do que acontece. E eu gosto muito do processo. Eu acho que o processo é fundamental. Você se preparar e você fazer. E isso eu vejo muito em você. Você concorda, discorda de mim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, a frase... eu escutei do André Rizek, mas me parece que o autor é o Sérgio Xavier, dois grandes companheiros do Sport TV. Eu cito os dois para não fazer a injustiça, né? Eu escutei pela primeira vez do André Rizek, mas parece que a frase é do Sérgio Xavier, de que o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Né? Eu acho que é dele, sim. Então, nós estamos acostumados, quando o Gabriel Medina é campeão mundial de surf, todo mundo gosta de surf. Quando o vôlei é campeão, todo mundo gosta do vôlei. Quando todo mundo ama futebol, o Brasil levou 7-1 de futebol, eu nem acompanho mais futebol. Então, tipo, o brasileiro, ele, pela falta de cultura esportiva, e isso é incontestável, o brasileiro não tem cultura esportiva, né? Nós nos apegamos muito ao ganhar e perder. O que ganha está bom e o que perde está ruim. Então, neste processo, eu acho que a imprensa tem uma culpa, claro que tem, né? Porque a imprensa ela pertence a grupos comerciais com interesses comerciais. Então, não há dentro da imprensa, vamos dizer assim, e aqui eu sou um cara apaixonado pela relação de 12 anos que eu tive com o Grupo Globo. A pessoa falar mal da Globo, para mim, o cara vai perder tempo, porque eu entrei e saí pela porta da frente super bem tratado, até hoje sou querido e tenho um carinho assim enorme por eles. Porém, não existe na cobertura do jornalismo esportivo, na essência, na filosofia, o objetivo de desenvolvimento dessa cultura esportiva no país. Não há esse compromisso. Talvez esse compromisso não seja de responsabilidade da imprensa, talvez,
mas alguém deveria ser responsável por isso, né? Então, por exemplo, eu que me sinto como uma pessoa que tem uma certa relevância dentro da natação, eu procuro despertar isso dentro do meu nicho. Então, eu promovo a natação. Eu diariamente eu publico, eu promovo, eu noticio coisas ligadas à natação, tentando promover o meu esporte. E tem um outro aspecto, que é um aspecto legal, que emissoras de televisão no Brasil não são empresas 100% privadas, elas são concessões governamentais, né? Elas são concessões governamentais estabelecidas com regras específicas, aprovadas no Congresso e tudo mais. E não faça. E aí o ponto é o seguinte, ou seja, a Globo, ela não é dona daquele canal, ela é concessionária. Eu quero dizer que ela paga por um período, ela tem que cumprir determinadas regras para estar no ar com aquela programação durante aquele período. Então, a minha posição é de que deveria existir, dentro do processo de encaminhamento das concessionárias, uma obrigação de um determinado número de horas de promoção, de divulgação do esporte olímpico nas redes. Por que eu digo isso? Porque se eu estou te alugando o meu espaço, eu tenho uma casa, eu tenho uma sala para te alugar, mas você tem que vender água, porque aqui no condomínio ninguém tem água. Se você não vender água, eu não te alugo a sala. Por que eu acho que tinha que existir essa obrigação em relação ao esporte olímpico? Gente, esporte é vida, esporte é saúde. Cada dólar, isso são dados da Organização Mundial da Saúde, aprovado pela ONU. Cada dólar investido na atividade esportiva são 3 dólares economizados na saúde pública. Então, como eu estou dando eu sou governo, eu estou dando uma concessão de uma televisão, eu tinha que estabelecer alguns parâmetros. Olha, você tem que fazer determinado número de horas. E quando eu digo número de horas de esporte ou de atividade física, não é competição de quem come mais cachorro-quente ou o Usain Bolt correndo contra um ônibus, não, gente. É tentar encontrar formas de você levar o esporte para a população. Porque a imprensa ela tem compromisso com uma melhor sociedade. E esse aspecto é um aspecto crítico, mas que ele não vai nascer de dentro da Globo. Ela não vai nascer de dentro da Globo. Não vai. Ele vai ter que vir de cima, né, estabelecendo por duas linhas. A primeira delas, ou o governo determina algumas determinadas diretrizes, ou o próprio patrocinador. Eu só te patrocino se tu promover mais a natação, se tu promover mais o atletismo. Porque de dentro das redações, o cara vai cumprir o que vende mais? Futebol. Bota aí, galera, para falar do futebol e vamos para frente. Perfeito. E assim, só fazendo um adendo logo no começo aí, se eu não me engano, realmente é do Sérgio Xavier, sim, a frase que o brasileiro não gosta de esporte, ele gosta de ganhar. Isso sim. Eu, em momento nenhum, quis dizer que a frase foi minha, não, tá? É uma frase que eu ouvi, concordo e falo ela. Eu acho que é dele, sim, já vi o André falar. Muito bem colocado, Alex. E muito bom. Eu concordo totalmente com você. E, assim, esses dados que você trouxe da Organização Mundial de Saúde, eu levo isso para meus alunos, passei muito agora em aulas online, né, no período da pandemia, passei isso para eles. E é muito verdade, mas aí também a gente vê como nós estamos ligados ao ver o produto final, né? Então, por exemplo, ao invés de eu fomentar o esporte como saúde pública, que deveria ser, e a partir daí isso se ramificaria de uma maneira incrível, como é, por exemplo, na esmagadora dos países europeus, nos Estados Unidos, né? A gente vê isso sendo fomentado na escola. E assim, em relação ao governo, infelizmente, nenhum governo, nem o governo atual, nem os governos anteriores, fizeram isso e também, infelizmente, não tem essa perspectiva. Isso é lamentável. Então, cabe a nós o trabalho, muito mais eu, que sou uma formiguinha bem menorzinha, de tentar fomentar o esporte dentro do que eu posso ali, nas minhas aulas, agora aqui no meu canal, nas pessoas que me assistem. E eu acho, como você falou sobre a internet, por exemplo, os podcasts, eles são sensacionais. Eu
acompanho inúmeros podcasts, aqueles que a gente vai escolhendo sobre cada esporte. Por quê? Porque a discussão ali ela é muito mais dentro do processo, dentro do esporte, e você acaba... É lógico, aí você vai escolher os podcasts, tem uns são muito mais midiáticos, mas outros nem tanto, então vai da escolha de cada um. Agora vamos voltar no outro ponto, que aí eu acho que vai ser interessante, que acabou que nós vamos desembocar no mesmo lugar aí. Quando você falou, na minha geração, os clubes, e isso é verdade, ó, alguns anos atrás ainda era assim, mas e nos Estados Unidos? Como é nos Stados Unidos? Porque assim nós temos clubes sociais, por exemplo, os grandes clubes de futebol, a maioria deles também são clubes sociais, que as pessoas mesmo que participavam, iam lá no final de semana e tal. E nos Estados Unidos é muito ligado à escola, desde cedo. Como é que é o americano, essa relação dele com o final de semana, durante a semana, igual, por exemplo, você falou que a sua geração ia no clube, estava lá no clube direto. Como é que é o americano em si? Como é que era, se isso mudou, e como é que está agora, você que está aí nos Estados Unidos novamente, o Alex? Eu acho que uma observação quando eu vim para os Estados Unidos, quando eu vim para os Estados Unidos, era por 2 anos, o projeto era apenas 2 anos, a ideia era uma reciclagem, a ideia era dar uma recarregada profissional e retornar para o Brasil com outro projeto. E acabaram ficando aí, inicialmente foram 16, e já nesses últimos 6 eu estive indo e voltando do Brasil, mas no contexto todo são 21 anos de vida nos Estados Unidos. E o esporte americano ele está muito, ou todo, ligado à formação escolar. Ele vem da escola, todos os princípios estão na escola. A natação ela é um esporte coletivo e não individual, e ele aprende isso na escola, né? E o americano ele tem muita, não é só uma aproximação, mas ele desenvolve uma afetividade muito grande com as instituições escolares dele. Então, o americano ele sempre menciona: eu me graduei aqui, eu me formei ali. Está sempre dentro não só do currículo, mas dos princípios dele, né? Então, você pergunta onde você se formou, em vez de o cara dizer na Universidade da Flórida, o cara vai dizer I'm Gators, man. Ou seja, eles têm vai muito além, eles têm um orgulho muito grande dessa formação escolar. E o esporte propriamente dito, ele está bem arraigado dentro da formação escolar, sobre diversos aspectos. Eles têm competições escolares muito interessantes, né? Então, eu tenho orgulho, já que eu tenho orgulho da minha escola, imagina ter orgulho de representá-la, né? O orgulho vai lá para cima. E eu fui técnico escolar aqui também. Eu também trabalhei numa escola chamada... Aliás, eu trabalhei em 3, mas a que eu tive o resultado assim, mais expressivo, uma escola chamada St. Thomas Aquinas. Eu fui 8 vezes campeão estadual e uma vez, várias vezes escolhido o melhor treinador do estado, mas uma vez o melhor treinador do país, dentro da escola. E na escola, eu vou contar essa história porque ela é importante, porque existe um paralelo em relação ao que acontece no Brasil. O futebol americano também era muito bom, muito bom. Só que, no período que eu estive lá, a natação foi 8 vezes campeão estadual e o futebol foi 2 vezes campeão estadual. Mas a promoção, a divulgação, os cartazes, os banners, os eventos, era muito mais para o futebol americano. Então, talvez nos 3 primeiros anos, 2, 3 primeiros anos, eu tive uma certa dificuldade para assimilar, até para aceitar aquilo. Nós somos muito mais vencedores do que o futebol, mas não somos tão valorizados, tão reconhecidos. E aí, eu me despertei, aí eu entendi, porque eles têm pelo futebol americano o mesmo sentimento que nós temos pelo nosso futebol. O futebol americano não é esporte. O futebol americano é a religião deles. Então, existe dentro da cultura americana uma distinção muito grande do futebol americano para o resto. Então, eles têm um orgulho muito grande do futebol americano. Então, eu notei que, poxa,
eu não vou conseguir ganhar do futebol americano. Não tem como concorrer, né? Eu preciso fazer o meu trabalho, encontrar a minha divulgação, encontrar o meu reconhecimento, que até existia, mas ele nunca foi e nunca será igual ao futebol americano. E aí isso serve como paralelo para o Brasil. E aqui eu vou dizer de uma forma muito clara. Nós, do esporte olímpico, temos a mania e o costume, e eu diria que é um mau costume, de colocar a culpa da falta de cobertura para o esporte olímpico no futebol. Uhum. E isso é uma bobagem, porque o futebol sempre vai ser futebol. Nós temos que encontrar espaço da cobertura do esporte olímpico de uma outra maneira, sem mexer no futebol, porque nós não vamos conseguir mexer no futebol. Pelo contrário, quem acompanha futebol sabe que nos últimos anos, hoje tem campeonato turco, argentino, chinês, japonês, alemão, italiano, francês, inglês na televisão, futebol feminino. E o esporte olímpico cada vez menor. Então, nós perdemos a oportunidade de buscar o nosso espaço enquanto o futebol está encontrando espaço. Ele cada vez mais se abrem as plataformas e as oportunidades para maior cobertura do futebol e diminui o esporte olímpico. Então, eu digo assim, nos Estados Unidos, o segredo está na escola, e aí, eu até acho que essa parte é importante, é de que aí não falando só como analista esportivo, e sim como um gestor esportivo, eu digo a você, o futuro do esporte brasileiro está na escola. Nós vamos conseguir fazer com que o esporte seja o que ele tem que ser no país quando nós conseguirmos dar cobertura, respaldo e oportunidades dentro do esporte escolar. Esse é o futuro do esporte brasileiro. Concordo totalmente com você. E quando aí a pessoa está jovem e tal, ela está ali dentro da escola, faculdade, alguns se tornam profissionais. Quando eles se tornam tão adultos e eles não são mais profissionais, uma pessoa que gosta de praticar o esporte e atividade, eles, aí nos Estados Unidos, têm os locais próprios para a maioria esmagadora das atividades que eles praticaram e que eles vão continuar levando isso com eles até o fim da vida. Alex, fala um pouco disso também, porque aí foge um pouco aqui, igual aqui tem uns clubes, a pessoa que tem esse perfil, por exemplo, eu faço um monte de coisa, eu ando de bicicleta, eu nado, eu jogo futebol, jogo handebol, jogo basquete, eu pratico de forma amadora e tal, corro, beleza, e eu vou me virando, só que os espaços são menores e até para o futebol, eu estava conversando com o meu primo, hoje o número de pessoas que jogam futebol ele é muito menor e são pessoas mais velhas, as pessoas que têm mais de 25, 30 anos, entre aspas. Essas gostam mais. 25 nem digo, mas a partir de 30, 35 anos para cima. Por exemplo, nós jogávamos em vários campos de várzea e a gente estava recordando isso, né, meu primo Jarbas, que todos os campos eles tinham jogos de 8 horas da manhã até as 17 horas. E todos eles cheios. E isso diminuiu também. Quer dizer, é um espaço que, da prática da atividade, também diminuiu. E aí, nos Estados Unidos, as pessoas têm esses lugares, assim, fácil acesso? Como é que é? Vamos lá. Primeiro, acho que é importante se ressaltar que os Estados Unidos, ele é talvez a nação mais esportiva do mundo, né? Talvez é o país onde existam não só o maior número de escolas, tanto formativas como universitárias ligadas ao esporte, e é talvez o que oferece a maior oportunidades a nível de instalações, de parques, de piscinas, de canchas, de quadras. Eles são imbatíveis sobre esse aspecto. Porém, e aqui é importante que se diga, a população americana ela está se distanciando do esporte prática, né? E ela segue muito forte no esporte espectador, né? Através da TV, das redes sociais, indo aos estádios e quadros e essas coisas todas, mas a prática esportiva ela cai, ela está caindo porque a população tem inúmeros problemas, né? Econômicos, de estresse da vida,
o aumento de obesidade enorme, a falta de controle na alimentação. Nós como sociedade, e aí os Estados Unidos puxam o carro, né, porque o Brasil vai no caminho também, nós estamos padecendo, né? Então nós estamos padecendo. Essa semana eu dei uma palestra para um grupo em Santa Catarina e eu tenho um slide que mostra isso, o número de horas. Essa é uma pesquisa na Holanda, o número de horas que a criança tem atividade fora de casa, né? Atividade fora de casa pode ser qualquer coisa, seja esporte, corrida, caminhada, alguma coisa assim. O número de horas que as crianças estão passando fora de casa, de 1950 para 1980, caiu vertiginosamente, e de 80 para 2000, que é até o ano da pesquisa, ele caiu geometricamente. Hoje as crianças estão cada vez menos expostas às atividades fora. E nós tínhamos falado isso anteriormente aqui, eu até citei para você, de que eu, como jovem, a minha geração vivia dentro do clube, né? E vivia mesmo. E hoje não. Hoje, quem vai ao clube para praticar um esporte, ele chega alguns minutos antes de começar a prática e sai alguns minutos depois. Então, tipo, não tem mais aquela... Não tem. Por quê? Porque ele tem basquete, porque ele tem outras atividades. E eu sou um cara, sabe, Johnny? Aqui é uma coisa importante que... Eu sou um cara de que eu não gosto de dizer, no meu tempo. Até mesmo quando eu moro nos Estados Unidos, eu vou dizer, no Brasil é assim, nos Estados Unidos isso é bobagem. Você tem que viver dentro da realidade e encontrar dentro da realidade alternativas para fazer as coisas melhorarem. Então, por exemplo, agora eu identifico como uma grande perspectiva que o futuro está no esporte escolar, eu estou batendo nessa tecla. Então, eu, com todos os meus espaços possíveis que eu tenho, que eu consigo promover, desenvolver e incrementar o esporte escolar, é o que eu tenho feito. Então, eu acho que vai mais ou menos por esse caminho, né? É cada um de nós usar as ferramentas que possui e tentar promover de uma linha ou de outra. Mas, sem dúvida, o esporte escolar para mim, é o segredo do esporte americano, é o segredo e é a perspectiva para o Brasil. Perfeito, perfeito. Eu concordo com você também. A própria diabetes, né, que a diabetes tipo 2, que era considerada uma doença que aparecia a partir dos 40, 45 anos, hoje em dia tem aparecido em crianças de 10, 11 anos de idade, até pelo nível, tipo de alimentação e tudo mais. Beleza, acho que ficou bem legal essa parte. Vamos agora, se eu pular alguma coisa aqui, por favor, me contenha, viu, coach? E aí volta lá, não, é importante falar sobre isso, conta a história sempre que você achar interessante. Vamos dar aí um salto, você falou que era o seu sonho e tal, ia ser o plantonista ali, mas aí surgiu a oportunidade de você fazer um campeonato. A primeira oportunidade que você teve foi fazer um campeonato mundial ou foi as Olimpíadas de Pequim? Foi mais ou menos naquela época que você entrou, foi 2007, 2008. Conta como surgiu essa oportunidade, como você se preparou e se preparava. Eu vi até umas entrevistas com você lá, e aí é colocado que você dizia que você não dorme, você postou agora no seu blog tal hora, e depois falou, olha, eu fico 4 anos esperando esse momento, eu vou dormir depois. Eu achei isso bem interessante. Conta aí, como é que surgiu essa oportunidade para você estar entrando e como você agarrou e como você se preparou e se preparava para isso, Alex? Vamos lá. Primeiro, é verdade essa história do sono, é uma conversa minha com o Daniel Takata e realmente foi algo que eu acho que quando os momentos... Quem nunca participou de uma cobertura Olimpíada não tem noção do que é um esforço que a gente coloca. É uma coisa fenomenal, uma coisa que realmente dá muito prazer. Mas, como técnico de natação, primeiro como nadador, eu nunca fui uma grande estrela, eu fui apenas um figurante. Como técnico de natação, eu já consegui esse protagonismo, cheguei à seleção brasileira e tudo mais. E quando eu venho para os Estados Unidos em 1999, né, 18 de janeiro de 99, eu já tinha ido a um campeonato mundial, mas como espectador. Eu fui assistir aquele campeonato mundial de piscina curta em 1995, que foi na praia de Copacabana.
Uhum. Então eu não tinha, já tinha sido técnico da seleção brasileira, eu já tinha ido para vários campeonatos sul-americanos e já tinha ido, inclusive, para os chamados multinations, que são competições que são realizadas na Europa. Foram 3 anos antes de sair do Brasil, os 3 últimos anos, 95, 96, 97, 98, os 4 últimos anos, eu estive em seleções internacionais. Então, eu já vim para os Estados Unidos com essa bagagem internacional mais reduzida, né? Aqui que a coisa mudou. Então, aqui que as coisas ampliaram. Os Jogos Pan-Americanos, eu fui pela primeira vez em 2007, Campeonato Mundial como técnico, eu já fui pela primeira vez piscina curta em 2004, piscina longa em 2005 e a Olimpíada de 2008, né? Interessante que a Olimpíada de 2008 eu vou como técnico, mas eu trabalho como jornalista, né? Então, por conta da questão dos problemas de credencial. Como 2012 também, eu vou como técnico e trabalho como jornalista. Né? Só em 2016 é que realmente eu já estava aposentado da borda da piscina e é que aí sim eu sou credenciado somente como jornalista. Então eu tenho 3 Olimpíadas de verão, eu tenho mais uma de inverno que eu fui também, mas eu tenho 3 Olimpíadas de verão que eu fui, 2 delas, só em uma delas que eu fui credenciado como jornalista. E desculpa, Alex, essas 2 que você estava como jornalista e técnico, você era técnico de quais seleções? E como é que era dividir esse seu tempo entre estar trabalhando ali e estar se preparando também? Então vamos lá. Primeiro que nas 2 eu tinha vários nadadores, não era um, né? Eu tinha, em 2008 eram 5, e em 2012 eu tinha no total de atletas que tinham treinado comigo no período de 2005 a 2008, perdão, de 2009 a 2012, que a gente chama o ciclo olímpico, né? Eram 17 nadadores. Então 17 nadadores nos Jogos Olímpicos de 2012 treinaram em algum período comigo. Uns mais, outros menos, uns mais diretamente. Então, naquele dia que eu estava na borda, vamos dizer assim, dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, o atleta que tinha feito todo o ciclo comigo e ali estava, vamos dizer assim, mais relacionado com as minhas orientações era o Felipe Lima, que chegou, inclusive, à semifinal. Ele foi semifinalista dos 100 metros nado peito. E como é que eu dividi o tempo, né? O tempo trata de se esforçar, meu amigo, porque o aquecimento começava. Lembre que em Pequim as competições eram, perdão, em Londres as competições eram eliminatórias de manhã e finais à tarde. Então, de manhã, 7h30 da manhã, eu estava na borda da piscina. O Felipe chegava ali pelas 8h30, 9 horas, dava o aquecimento dele. Nas eliminatórias, o chamado pré. O que é o pré? É aquela... Antes de começar a transmissão, você tem um pré, que é um programa que a gente conversa, o que vai acontecer, mostra um vídeo, aquela coisa. Nas eliminatórias, o pré é de 15 minutos. Então, 15 minutos antes do fim do aquecimento, eu já tinha que subir para a minha posição. Na final, o pré tem 45 minutos. Então, na final, o meu período de contato com o Felipe para o aquecimento era quase nulo. Tanto que no dia que ele nada a semifinal, eu não dei o aquecimento para ele, porque eu tinha que estar no ar. Né? E aí é o que você acaba... E uma coisa interessante que aqui, lembre-se que a minha credencial é uma credencial de técnico. E eu trabalhava na imprensa. E a credencial de técnico, ela basicamente, ela circula por quase tudo, mas tem determinados lugares que só entra a imprensa. Então, para eu chegar na cabine e a piscina lá do Centro Aquático de Londres, hoje ela tem capacidade para 2.000 espectadores, mas na época ela tinha capacidade para 12.000. Né? Então, quando ela tinha capacidade para 12.000, sem elevador, a cabine do Sport TV era lá no raio que o parta. Então, eu, com a minha mala enorme, cheia de números, de estatística que você estava falando aí, quando eu chegava lá, cara, eu estava escorrendo e eu levava uma toalha. Foi da piscina, né, Alex? Eu tinha que levar uma toalha antes de trocar de roupa para me secar, e o Milton Leite ria pra caramba, tirava muita onda comigo, porque
era um esforço enorme para estar lá, mas é o preço, o custo. Enquanto um jornalista comum, né, ou de comum, é um regular, né, que não, na sua vida regular, ele termina o trabalho, vai jantar, vai almoçar, vai ver outro esporte. Aliás, em Olimpíada ninguém descansa nada, viu, gente? Eles trabalham, a gente trabalha 24 horas. Eu tinha que dar meus treinos, eu tinha que falar com meus atletas. Então, é apenas uma rotina a mais, uma rotina que é prazerosa, porque é um grande evento, a gente se prepara por 4 anos, é emoção pura. Quando termina, você tem uma sensação de alívio. É impressionante quando termina a Olimpíada, você tem uma sensação de alívio. Eu sou uma pessoa que já é chorona por natureza, choro não só com os brasileiros, eu choro com qualquer grande emoção. A Olimpíada realmente é um espetáculo. Com certeza, com certeza. E já que a gente está falando de Olimpíadas, o que você acha sobre as Olimpíadas agora, de Tóquio? Porque, assim, lendo as notícias, parece que o COI desmente, né? Mas parece que o Japão gostaria de não ter as Olimpíadas, que fosse em 2032, mas o COI fala que terão as Olimpíadas. Qual a sua opinião sobre as Olimpíadas agora, coach? Elas devem acontecer, não devem? Por quê? Eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, sabe? Muito clara. O The Times, um dos melhores jornais da Inglaterra, e um jornalista dele, é um jornalista muito bom, um jornalista que mora no Japão há muitos anos, publicou a matéria informando que o Japão, a notícia é exatamente essa, informando que o Japão já identificou que não será possível realizar a Olimpíada. Que ainda não tiveram um momento, a coragem para dizer que não vai ter a Olimpíada. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, o presidente Thomas Bach, do COI, garantiu que a Olimpíada sai de qualquer jeito. No dia seguinte, que sai a matéria do The Times, todo mundo nega a matéria do The Times. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tanto o The Times como o Thomas Bach estão mentindo. Estão mentindo. Porque hoje, janeiro, faltando 180 dias para os Jogos Olímpicos, falar qualquer coisa é mentira, é prematuro. Eles estão falando bobagem. Nem o cara que está dizendo que não vai ter, e nem o cara dizendo que vai ter, garantido que vai ter. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós estamos vivenciando a pandemia, acho que é uma das maiores lições da pandemia, de que o que vale para hoje não vale para amanhã. Essa é a realidade. Se a Olimpíada em 2020 foi cancelada, ela foi cancelada dia 24 de março, quando faltavam 120 dias para a abertura dela. Por que eu vou cancelar agora faltando 180? Então, gente, a Olimpíada pode até ser cancelada, pode, mas o The Times largou na frente, queimou a largada. A informação que ele divulgou é mentirosa. E tem mais. Gente, nem o primeiro-ministro do Japão tem o poder de cancelar a Olimpíada. Quanto mais uma fonte do governo me falou de forma reservada, como foi o que ele falou. Nem o Papa Francisco, nem o presidente do COI tem poder de cancelar a Olimpíada. Quem cancela a Olimpíada é um grupo de interesses, porque tem contrato, tem seguro, tem patrocinador. É um evento de bilhões de dólares. Você acha que uma pessoa do governo tem o poder? Não tem poder nenhum, gente. Isso é papo de menino. Isso, sabe? Caíram num conto pesado. Isso é mentira. O The Times pode... E eu vou dizer mais. A Olimpíada pode ser cancelada? Pode. Mas o The Times mentiu, porque o que ele publicou não é verdade. Essa é a realidade. Então nós estamos vivenciando um dilema? Estamos. O COI vai tentar fazer a Olimpíada? Vai. Essa é a informação que se tem hoje. E nós vamos lidar com ela, e vou dizer mais, pelo menos até março. Até março nós não vamos ter a confirmação do que vai realmente acontecer. Exato. É verdade, perfeito. Mas e a sua opinião? Você esquece isso tudo. Concordo com você, eu acho que eles queimaram a largada, foi precipitado também. Eles querem ali, né? Quer atrair visualização, notícia, mexer com isso, fazer as pessoas pensarem a respeito também, que a pandemia é a lição da ciência, né? Para as pessoas entenderem o que é ciência. A ciência, o que é verdade hoje, pode não ser verdade amanhã. Essa é a ciência. Então, a pessoa não pode ser agarrada, o lance de ser polarizado para um lado ou para o outro, ser agarrado em crenças ou ser agarrado em determinadas situações, como eles
como as pessoas geralmente eles confundem, né? Eu torço para um time de futebol, então essa é a minha ideia, eu vou morrer com essa ideia. A ciência não existe isso. Você não pode morrer com ideia nenhuma. É um processo simples, é estudar, é pesquisar. Eu tinha certeza que era isso. Nossa, eu estava redondamente enganado. Nada a ver. É outra coisa. Essa é a ciência. Mas a sua opinião, coach, deve ter a Olimpíada e por quê? Ela volta para o que eu já disse. O que vale para hoje não vale para amanhã. Nos termos atuais, no que nós estamos enfrentando da pandemia, a Olimpíada hoje ela só será possível se houver uma mudança nos protocolos, nos acessos, entrada de público e assim por diante. Então, hoje a Olimpíada ela só é possível de ser realizada se forem feitas tais tipos de alterações. Então, nos moldes tradicionais da Olimpíada, com público, aquela coisa toda, hoje ela é impossível de se fazer, né? E esses modelos, por exemplo, o modelo da bolha utilizado pela NBA na temporada passada funcionou, né? Será que nós teríamos capacidade de fazer 30 bolhas, que são 30 modalidades esportivas? Não sei. Enfim, o que eu quero te dizer é de que hoje, nos modelos atuais, é impossível se fazer o que nós fizemos no ano passado. Mas a mensagem da pandemia é simples. O que serve para hoje não serve para amanhã. E acho que vai chegar um determinado momento, um tempo que vai ter que ser tomada uma decisão. E eu até digo, 25 de março. Por que 25 de março? Porque é o dia que começa o revezamento pelo território japonês, o revezamento da tocha, que é patrocinado pela Coca-Cola, é um grande investimento. A Coca-Cola não vai querer entrar num evento que não tenha garantia de que vai ou não acontecer. Então, não necessariamente dia 25, mas até o dia 25 de março, nós vamos ter uma definição sobre isso. Excelente informação aí, galera. Vamos ficar ligado aí no coach até 25 de março. E passa rápido, né? Principalmente na pandemia, a gente pisca o olho, passou 3 meses. Caramba, esse primeiro papo contigo aqui, super legal, Alex. Eu tinha preparado, eu sempre preparo alguma coisa, como eu falo, né? Eu sou professor, eu gosto de vários esportes, eu não sou jornalista, há muito tempo que eu não uso isso, no começo eu falava todas as minhas entrevistas, eu tento levar como um bate-papo, e assim, acabou desgarrando, a gente foi para outros cantos, mas eu acho que ficou tão bom, e sempre eu acho que fica melhor do que eu tinha imaginado antes. Mas eu deixei de tocar algum assunto sobre a sua carreira, a sua história, algo que a gente contou um pouco da sua história e também aproveitamos o seu conhecimento sobre outros fatores. Eu acho que foi bem legal. Mas tem alguma coisa que passou assim que você, poxa, o Juliano não tocou nesse assunto, poderia ter falado, aí tem essa e essa história aqui. Tem alguma coisa, ou mais de uma, que você queira estar compartilhando com a gente aí, Alex? Eu acho que uma coisa bacana de se falar é o perfil, o meu perfil como comentarista de natação. Uhum. Eu descobri, eu fui participar de um curso, foi no Uruguai, um curso da FINA, em 2010. E nesse curso tinha uma palestra da TV japonesa. A TV Asahi é a TV que mais passa o número de horas de natação do mundo, né? E o cara tinha uma filosofia muito interessante, que é o seguinte, que quando você passa uma prova de natação, você tem 2 tipos de público. Você tem um público que sabe que o nadador da raia 4, Kozuki Kitajima, recordista mundial de peito, campeão olímpico de peito, que se ele passar com 27 nos primeiros 50 metros é uma passagem forte. E você tem um segundo público que não sabe quem é Kozuki Kitajima, não sabe nem o que quer dizer 27 segundos, e muito menos o que é forte e o que é fraco. E infelizmente, o segundo grupo, ele é a grande maioria. Então, quando você vai comentar natação, eu acho que isso serve para todos os esportes, viu? Se você quiser ter uma mensagem efetiva, você vai ter que encontrar uma linguagem e uma informação que possa ser atrativa para aquele pequeno grupo que sabe tudo e para o grande grupo que não sabe nada. E se você ficar só no pequeno grupo, o grande grupo vai dizer, cara, eu não estou entendendo nada, esse comentarista
Não fala nada. E se você ficar só no grande grupo, esses caras que entendem, vão dizer que comentarista bobo, sabe? Então, aí eu busquei uma estratégia. E a estratégia, ela se chama a humanização da prova, a humanização do esporte. Então, o que quer dizer isso? Antes de determinada prova de natação, antes de determinada competição de natação, existe uma pré-produção. Aqueles 8 nadadores que vão estar na prova, eu sei uma história interessante sobre cada um deles. O fato dele ganhar a prova ou não vai ser somente consequência, mas eu tenho uma história para contar. Porque quando você tem um nadador na raia 4, o pai dele morreu na semana passada, o nadador da raia 5 quebrou a perna no mês passado, o nadador na raia 7 já casou 6 vezes, o nadador da raia 8 é pai de trigêmeos, ou seja o que for. Qualquer tipo dessa informação, ela faz com que o público se humanize, entenda o esporte. Então fica uma coisa mais atrativa. O fato se aquela história que você ter é uma história boa, o atleta não precisa nem ganhar, porque você já tem a história. Então a estratégia de fazer o comentário interessante é o que a gente chama de humanização. Isso dá um trabalho, né, porque tem uma pré-produção enorme, mas é 365 dias por dia que a gente está se preparando e estudando para isso. É por isso que quando eu falei lá no começo sobre você conseguir esse equilíbrio. E isso é muito interessante. Aí quando você falou que serve para qualquer esporte, aí a gente começa a visualizar, né? Porque falando de qualquer esporte, você tem aqueles comentaristas que querem ver o esporte apenas pelo lado tático e estratégico da coisa. E a maioria das pessoas não gosta muito disso, até porque elas não entendem nada disso. Elas querem curtir o que elas estão assistindo. E aí, vejam bem, eu estou falando de qualquer esporte. Quando você consegue equilibrar, porque você não só contava uma história, humanizava, mas você aí se aproveitava e vinha com números também. E aí você fazia as duas coisas. Você humanizava, todo mundo olhava para aquilo uma coisa diferente, então aquele público que sabia mais, ele poderia até saber essa informação, porque provavelmente talvez também tenham pesquisado, mas você contou algo a mais além dos números e trazia os números. E os outros começam até a querer entender, peraí, deixa eu começar a ver essa prova agora. Ele falou que é forte, essa quarta eliminatória aqui, olha só como faz diferença, né? 1, 2 segundos numa piscina, porque assim, quem vai nadar, quem já nadou alguma vez e tentou ver como faz diferença 1 ou 2 segundos, ou começar com uma braçada ou outra, um tipo de deslize ou outro, vai entender perfeitamente isso. Poxa, Alexandre, Alex, você viu que eu também distribuí aqui, te chamei de Alex, de Alexandre, de coach, então tem para todos os gostos. Eu quero te agradecer demais esse primeiro bate-papo nosso aqui, foi incrível, e quero sempre, não sei, espero poder contar com você para fazer outros. Eu sei que você é um cara super atarefado e tudo mais, mas para mim, além de prazeroso, e você está dedicando essa parte do seu domingo aí para estar engrandecendo e levando conhecimento para as pessoas que vão assistir o meu canal. Poxa, obrigado, viu? Valeu mesmo. Adorei. Obrigado, o prazer foi todo meu, que a gente ajude a promover cada vez mais o esporte no nosso país. É isso aí. Galera, então, se inscreva no canal, ajude a compartilhar e vamos estudar, vamos aprender e vamos humanizar o conhecimento sobre as coisas, né? Como diz o Pucialdi aí. Beijo e abraços. Valeu!